Fala galera, que é a Prof. Jaque Aguiar, professora de Química do Prep Vestibular. Hoje eu trago uma questão para vocês sobre funções inorgânicas. E as questões do Enem, elas têm o costume de associar a química com a parte de meio ambiente. Problemas ambientais que podem ser causados ou que serão solucionados através da química. Então vamos ler a questão e interpretar para a gente conseguir entender o que tem que ser feito. Então bora lá. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Então, ó, temos aqui um ponto importante que é a chuva ácida. Então, vamos marcá-la aqui, ó. Chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, que a gente chama de ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, deixa eu marcar aqui também, que é o ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Então, isso aqui é um ponto importante, ó. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Então, bora lá. Então, a gente está falando aqui sobre ácidos. O que todos esses ácidos têm em comum? Todos eles têm oxigênio. Então, são um grupo que nós chamamos de oxiácidos. Então, quando a gente quer ver a força desse oxiácido, a gente tem uma regra que diz o seguinte, acompanha comigo aqui, ó. Todo ácido, a gente vai começar sempre com hidrogênio. Eu vou ter aqui algum elemento no meio que pode variar, no caso aqui pode ser carbono, nitrogênio ou enxofre. E nós vamos ter também o oxigênio, porque são oxiácidos. São oxiácidos, tem que ter oxigênio na estrutura. Eu vou ter uma quantidade de oxigênio e vou ter uma quantidade de hidrogênio. Então é o seguinte, para a gente conseguir fazer a força, verificar a força desse ácido, eu vou ter que fazer uma conta. Fácil, moleza, presta atenção comigo aqui, ó. Eu vou pegar a quantidade que eu tenho de oxigênio menos a quantidade que eu tenho de hidrogênio. Se eu subtrair e essa diferença der um valor maior ou igual a 2, nós vamos falar que esse ácido é um ácido forte, beleza? Se eu subtrair, a quantidade de oxigênio menos hidrogênio e essa diferença der 1, nós vamos chamar esse ácido de um ácido moderado. Se eu fizer a quantidade de oxigênio menos hidrogênio e der 0, então esse ácido ele é fraco. Então é desse jeito que a gente vai resolver essa questão. Então eu vou ter que pegar cada um desses ácidos, fazer subtrações para ver então quais serão aqueles que teriam os maiores valores da subtração. Então vamos lá. Então nós temos aqui HNO3, HNO2, de todos os ácidos que foram citados, H2SO4, H2SO3 e o H2CO3. Então, aqui nós vamos subtrair, então, a quantidade de oxigênio menos nitrogênio. Então, bora lá. Então, aqui, ó, 3. Como não tem nenhum valor aqui embaixo do hidrogênio, a gente considera como 1. Então, ó, 3 menos 1 deu 2. Então, já sabemos que esse ácido é um ácido forte. Então, já é um candidato para poder entrar. Quando eu fizer aqui 2 menos 1, vai dar 1. Então, esse ácido aqui é um ácido moderado. Quando eu fizer aqui, ó, 4 menos 2, vai dar 2. Então, é um ácido forte também. Então, ó, já achamos um outro ácido forte aqui. Deixa eu sumir daqui por enquanto. Vou fazer 3 menos 2, que vai dar 1. Então, ele é moderado. E 3 menos 2 vai dar 1 também. Então, ele também é um ácido moderado. Então, aqui a gente já conseguiu achar quais seriam os nossos ácidos mais fortes, que é o ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, ó, só fazendo essa diferença de oxigênio menos hidrogênio. Então, dentre as opções que nós temos aqui, a nossa opção correta vai ser a letra D de dado, que tem H2SO4 e HNO3. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida ainda, lembrando que nós aqui do Prep Vestibular temos aulas ao vivo toda semana. Então, vem ser Prep você também. A gente tem encontro marcado em breve, hein? Tchau, tchau!